Acho que dentro dessa linha, né? Acho que foi o Anselmo que falou, né, lá na reunião, né, quando nós, pelo menos da nossa geração, né, a gente chegava diante dos nossos pais, né, benção pai, benção mãe, né, e a resposta é sempre, Deus abençoe, né. Mas ele falou, né, então nós estamos chegando no nível, nós não precisamos falar Deus abençoe, né, mas eu te abençoo, né, eu te abençoo. E parece ser meio ousadia, né, ter ser uma certa blasfêmia, né? Assim como os fariseus vieram com Jesus, né? Quem é você para falar isso, né? Eu te abençoo, né? Mas como diz, importa que os homens nos reconheçam como ministros de Cristo, né? Então o ministro, ele tem autoridade, né? Ele tem autoridade de Cristo. Ele tem autoridade de Cristo. Eu acho que isso aí, para nós chegarmos nesse nível, a gente tem realmente que ter essa consciência do que nós já somos, né? Do que nós já somos. Então, se nós já estamos inseridos nele, se nós somos os canais dele, a autoridade dele está em nós. Então, quando eu falo eu te abençoo, não é que eu estou abençoando pela minha capacidade, não é que eu estou abençoando, né, por aquilo que eu sou, mas que se eu sou filho, se eu tenho a natureza de Cristo, né, quando eu estou abençoando não com aquilo que eu sou naturalmente, mas naquilo que eu sou espiritualmente em Cristo, né? E acho que isso aí é um sinal de maturidade, né? E nós realmente reconhecemos isso, né? Acho que nesse ponto acho que nós somos um pouco tímidos, né? Nós somos um pouco tímidos, mas temos que quebrar isso, né? Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, né? Dunamis, amor, né? E moderação. Então assim, moderação acho que é legal, né? Você vai ter o poder, vai ter que ter o poder com humildade, né? Como a gente viu em relação à virtude, né? Então nós vamos ter isso, mas sabendo que não é por nós, né? Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas nós não podemos também, com medo de errar, negar o que nós somos, né? Então, muitas vezes, por nós não queremos escandalizar, a gente não exerce, né, o papel que a gente tem que exercer. Então, essa maturidade, eu acho que é importante, né? Nós temos a autoridade do Pai, então nós temos que exercitar. Se as pessoas vão entender ou não, é outros 500, né? É outros 500. Mas a gente não pode ter dúvida, né, em relação a isso aí. Mas é um exercício, né? A gente tem que começar. A gente tem que começar a fazer. Então, assim, acho que é um processo aí que a gente tem que começar a estar encarando e exercitando, né? Realmente, o Pai já nos deu isso, né? Nós já temos o Espírito Santo em nós, já temos Cristo em nós. Então, por que não usar, né? Por que não exercitar? Realmente, eu te abençoo, né? Pela autoridade de Cristo, pelo amor de Cristo que está em nós. Né? Então, não podemos negar isso aí, né? Então, haja esse crescimento em nós também, né? Haja essa consciência plena aí do que nós somos, do que nós podemos oferecer em Cristo Jesus. Né? Amém. E é com ousadia mesmo, né, Paulo? Pela fé, eu creio que isso é possível. Quando nós colocamos isso em prática, acho que é o fim da fé. Né? Acho que eu já fui além da fé. A realização dessas coisas, o próprio Jesus, a gente viu quando ele agia, ele já tudo fé te salvou. Ou seja, ele levou alguém a crer naquilo. Ele simplesmente falou: o que queres que eu te faça? Quer enxergar? Deixa. Aí passou a ver. Porque ele levou aquelas pessoas a crerem, a ter fé suficiente para mudar a situação dela. Com a autoridade que foi dada a ele por meio do Pai. A minha fé é que isso é possível, Paulo. Mas eu vou exercitar, temos que exercitar essa fé. Temos que exercitar essa autoridade. Amém. Porque eu creio que o Pai habita, e Cristo habita em mim. Eu creio. E nos dá essa intimidade com toda força, com toda, inclusive, nós ousadia. Está sentindo, você quer fazer aquilo para aquela pessoa? Senhor, eu quero.
Eu quero fazer aquilo para aquela pessoa. Então, não faça. Eu te abençoo, Jesus. Amém. Esse é um dos degraus que a gente vai caminhar, né? Eu gosto muito disso aí que o Paulo Edson falou, né? E tento exercitar. Às vezes eu coloco assim, em Cristo Jesus, para não chocar muito as pessoas que estão recebendo aquilo ali. Elas acham mais fácil absorver a bênção que está sendo enviada, né? Se eu boto somente seja abençoado, eu te abençoo, né? Às vezes as pessoas ficam, não, isso aí não tem muita validade, não, porque se ela vê o nome em Cristo Jesus, ela sente a segurança. É como aquela pessoa que bota o copo com água em frente à televisão para que alguém do outro lado abençoe a água e você tome a água. Ela acha que aquele veículo é que vai trazer a bênção, né? É simplesmente um veículo. Mas vai chegar o tempo que a gente não vai precisar dizer eu te abençoo, seja abençoado, por quê? A palavra fala que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós fomos abençoados. Então a gente não precisa mais nem dizer seja abençoado. Você é abençoado, você só tem que crer e tomar posse disso. Né? Todas as bênçãos já nos foi dado em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, né? Mas vai chegar o dia em que a gente não vai nem precisar dizer isso. Seja, eu te abençoo com saúde, eu te abençoo com prosperidade, eu te abençoo com vigor físico, sei lá, com o que for preciso, né? Porque nós já vamos ter absorvido isso de Cristo Jesus, nas regiões celestiais, né? Todas as bênçãos já nos foi dada, né? Então, só precisamos tomar posse dessas bênçãos. Então, são degraus que a gente está fazendo, né? Enquanto o pessoal por aí ainda está falando que Deus te abençoe, né? Ainda botando o que na frente de uma dúvida, né? Se Deus quiser, Ele pode te abençoar, né? Mas Deus já nos abençoou em Cristo Jesus, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, são etapas que a gente vai chegar, né? E coisas que vão ser tremendas, né? Quando eu penso nisso, é tremendo pensar nisso, né? Nós tomarmos posse de tudo que já nos foi dado, né? É uma fé, né? E aí Ronaldo fala que a fé tem tempo de validade também. E aí tudo isso é processos que a gente está caminhando, né? Está vendo, absorvendo, né? O Espírito Santo Cristo Jesus está nos revelando e a gente está entrando nesse nível de maturidade, né? Que isso é maturidade, né? Nada mais do que uma maturidade espiritual, né? Reconhecer o que nós somos nele, no Pai, no Filho, né? Com essas revelações que vêm através do Espírito Santo de Cristo Jesus. Amém por isso. Amém, amém. E lá em Tiago, né? Que fala assim, questão da fé, né? Então, você tem que fazer as coisas com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Né? Então não adianta nada a gente falar que tem fé, mas no íntimo ficar duvidando. Mas será que vai dar certo? Será que é esse mesmo? Será que, né? Quer dizer, não supõe esse homem que alcançará alguma coisa. Duvidou, lançou, né? A gente duvidou, lançou. Então não tem como caminhar as duas coisas juntas, né? Ou eu tenho fé ou eu não tenho, né? Eu entendo assim que a fé é uma manifestação do espírito, tá? E a crença é uma manifestação da alma, né? Então, porque a fé é um dom de Deus, né? Então, Cristo é o consolador da fé, né? É dele, não é da gente, né? Agora, a crença não, a crença é nossa. Ou eu creio ou não creio, né? Tanto que fala quem vai ser salvo? É quem tiver fé? Não, né? Quem crê, né, será salvo. Não é quem tiver fé, é quem crê, né? Que crê é a questão da alma, né? Quer dizer, então a minha alma precisa crer. Eu acho que o oposto da crença é justamente a dúvida, né? Então, se eu estou em dúvida, eu não estou crendo. Se eu não estou crendo,
eu não vou entrar, né? Não vou conseguir entrar nisso. Então, é uma coisa, eu tenho que ter fé, mas eu preciso crer, né? E o maior desafio nosso é justamente a nossa alma, né? A nossa alma é incrédula, né? Por causa da nossa mente, né? Que a gente age de acordo com o que a gente está vendo, né? A gente vê a nossa limitação, a gente vê o nosso histórico, né? A gente já vê tudo que aconteceu nessa blasfêmia que nós estamos falando aí, né? Que nós podemos não morrer, né? Então, assim, enquanto o mundo tem certeza que vai morrer, a gente fala que a gente não tem mais essa certeza, né? Mas por que que a gente fala isso? Não é olhando o mundo, não é olhando as pessoas, né? Que é justamente confiando na palavra, né? É confiando na palavra. Isso é fé, né? Que a fé vem pelo ouvir. Mas ao mesmo tempo é crença, porque eu estou crendo, né? Na palavra. Eu estou crendo que o que está escrito lá onde pode, né? Se aplicar para nós, né? Então assim, a minha alma já está conseguindo, de uma certa maneira, usufruir dessa promessa, né? Então já passou a ser vida para a gente, né? Então, assim, não é apenas fé agora, né? Fé e crença, porque é algo que nós já tomamos posse disso, né? Já, de certa maneira, já virou vida para nós, né? Não está só no nosso espírito, né? Já está também um pouco na nossa alma. Podemos até morrer se o Pai quiser. Nós podemos não morrer, né? Nós sabemos que nós podemos não morrer, né? Porque essa é a promessa, né? Eu vim para que vocês não morram, mas tenham a vida eterna. Então, se Cristo veio para que nós não morramos, e ele cumpriu a parte dele, né? Ressuscitando, como Paulo já falou, né? Nós não podemos morrer duas vezes, né? Então, se nós já morremos com Cristo, não temos que morrer de novo. Então, quer dizer, a gente tem onde fundamentar isso, né? Então, mesmo assim, então essa mesma crença tem que valer para todas as coisas, né? Então, minha alma tem que convencer disso, né? Como o Anselmo falou, tudo é possível ao que crê, né? Não é tudo é possível ao que tem fé, tudo é possível ao que crê, né? Quer dizer, então eu preciso crer realmente que a palavra que foi nos dada, as promessas que foi nos dadas são verdadeiras. Se o Pai falou, ele vai cumprir, né? Então eu preciso crer. Fé eu tenho, né? Eu tenho fé nisso. Com certeza eu tenho. Mas eu não estou crendo totalmente ainda, eu ainda tenho dúvida, né? Eu tenho dúvida. E essa minha dúvida anula a minha crença, né? Então, quer dizer, a minha crença tem que ser maior do que a minha dúvida, para eu poder entrar nisso aí, né? Então, que esse processo de transformação de mente seja rápido, né? Seja rápido para nós entrarmos plenamente nesse processo, né? Tudo é possível que crê. Não é possível para Deus, é possível para nós, né? Tudo é possível para nós se nós crermos. Né? Eita, Paulo Edson, maravilhoso que você falou agora, viu? Sensacional, fantástico. Estou vibrando aqui porque você tirou algo que eu não entendia e não sabia por quê, né? Mas agora você foi fantástico. O Espírito Santo me usou de uma maneira sensacional. A fé é um dom de Deus. Todos nós temos fé. Perfeito, perfeito, perfeito. A crença que é diferente. Você crê ou não crê é a diferença. A fé vai ser a mesma. Se eu não crer na imortalidade, eu vou crer na morte. Eu vou ter fé na morte. É fé. É a mesma fé. Só que você está tendo uma fé contrária à palavra. Então não deixa de ser fé. É sensacional isso, porque isso tira um peso tremendo de mim agora. O fator da fé não sou eu que gero fé. Eu não tinha entendido ainda quando Sara falou do grão de mostarda. Agora, quando você falou isso, entrou no meu coração de uma maneira tremenda agora. Eu entendi agora o grão de mostarda, quando ela fala que ela vira uma árvore, né? Independente do que eu vou falar, é fé. Se eu digo que vou ser curado, é fé. Eu tenho que crer. Aí é a crença que vai fazer a diferença, e não a fé. A fé eu tenho ela, e ela pode ser do tamanho do grão de mostarda ou do tamanho da árvore. É a mesma fé que vai crer para a cura ou para a não cura. É a mesma fé. Agora, a crença, aquilo que eu colocar o meu coração e empenhar o meu coração naquilo, é que vai fazer a diferença. A fé é do Pai, ela vai fazer com que aquilo que eu creia aconteça. Sensacional, Paulo, fantástico isso aí. Então, abrir o entendimento, não é a minha fé que vai fazer a diferença, é a minha crença. A fé todo mundo tem.
eu tenho a mesma fé que Anselmo tem, que Irmão Dia tem, que Ronaldo tem, que Regiane tem. A fé é igual de todo mundo. Agora, a crença naquilo a quem eu vou empenhar a minha fé, que vem do Pai, é que vai fazer a diferença naquilo que vai acontecer. Então, tudo que eu crer vai acontecer. Ou para o bem ou para o mal, vai acontecer, porque a fé vai fazer com que aquilo seja efetivado, né? É um princípio espiritual, então, agora. Então, é fantástico isso daí, porque depende de nós agora, exercer essa fé para a crença correta, né? Para o que é verdadeiro e não para o que é real, né? Não para a realidade que nós estamos vendo, mas para a verdade que a palavra traz. Então, fantástico isso aí. Valeu esperar a reunião até agora, viu? Amém por isso. Amém, amém. Você quer dizer que o Manel perdeu, velho? O meu saiu na hora errada. Mas ele vai escutar amanhã, ele vai rever a reunião, ele vai escutar. Vai, sim, vai. Fantástico. Ele é abençoado também.